Você com certeza assistiu nas redes sociais a pelo menos um vídeo de um muro caindo sobre a casa vizinha. O pai gritando muito, a filha gritando. Eu vou colocar um trecho bem importante desse vídeo. Eu que sou o culpado de a água sair por ali, olha. Aí a chuva parou um pouco, olha lá, ó. Olha o trinco da parede que abriu ali, ó. E vai cair o muro. Você escutou o barulho? Corre, corre, Raquel, corre, 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 vai cair o muro, corre, corre. Vai cair o muro. Vai cair o muro, corre, 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 vai cair o muro. Corre pra lá, corre pra lá, corre pra lá. Vai pra cima, ó. Vai machucar, olha lá. Olha lá. Fica em paz, filha. Corre pra lá. Pronto, agora ficou bom agora a minha casa. Então, de quem é a culpa? Quem é o responsável por aquele muro cair? É de quem mora embaixo ou é de quem mora em cima? Você consegue entender qual é a relação de responsabilidade que a edificação ao lado tem com a edificação vizinha? Então a gente vai abordar isso agora. E eu queria começar com um caso muito comum, que foi o caso desse vídeo que vocês assistiram. Observe. Eu vou desenhar aqui um terreno e eu vou considerar que aqui é o limite de um lote e aqui é o limite do outro. Então eu tenho o terreno 1 e eu tenho o terreno 2, tá? Eu estou olhando de frente, eu estou em pé na rua e os vizinhos são assim, então eu estou numa ladeira, tem um vizinho aqui e um vizinho aqui. Então esse primeiro vizinho, o vizinho T2, ele quer implantar a casa dele. Ele tem duas opções. Ou ele eleva a casa, ou ele eleva a casa dele, não é muito comum, né? Ou ele enterra a casa dele. Ele pode enterrar a casa dele cortando esse trecho de terra. Pronto, cortou o trecho de terra e agora ele implantou a casa dele, tá? Tá aqui a casa dele implantada. Bem, olha só. Ele cortou para implantar, certo? Então agora ele tem esse maciço aqui, que ele fez um corte. Ele fez um muro. Ele não fez um muro de contenção, ele fez um muro singelo. Porque é importante a gente entender uma coisa. O muro de contenção não é feito de alvenaria simples. A alvenaria simples ela não vai suportar o que o muro de contenção suporta. E o que é a diferença de um muro singelo para o muro de contenção, uma parede de contenção? Qual é a diferença? A contenção ela resiste a dois esforços importantes. Primeiro, ela resiste. Aqui está meu muro de contenção. Aqui está a terra. E aqui está acontecendo da terra está empurrando esse muro. Então, a contenção resiste ao giro, que a gente chama de tombamento, e resiste ao arrasto. É por isso que o muro de pedra funciona tão bem na contenção, porque pelo próprio volume, pelo próprio peso dele, ele resiste ao arrasto. Ele é calculado para isso. O peso dele tem que ser maior do que essa força que tenta arrastar ele para frente. E ele também é calculado para resistir ao tombamento, então ele não dá um giro sobre o lote vizinho. Ele é calculado para que naquele corpo dele ele resista a um giro. Nesse caso aqui, esse vizinho T2 ele cortou e quem corta tem a obrigação de arrimar. Então, nunca esqueça disso. Se você fez um corte, você é quem tem a obrigação de fazer um arrimo. Logo, o que ele deveria ter feito aqui? Uma contenção. Aqui eu estou desenhando um perfil de uma contenção de pedra, por exemplo. Então ele deveria ter feito isso aqui, uma contenção. Nesse caso da gente aqui, tá bom? Ele cortou, ele tem que conter.
E tem um outro detalhe importante, tá? Ele tem que ser calculado para suportar o arrasto, tem que ser calculado para suportar o tombamento, mas se ele não tiver drenagem, a água derruba o muro. Porque ela vem aqui e se ela não tiver por onde passar, ela vai fazer muita força e ela vai acabar derrubando esse muro. Então você tem que ter dentro do muro de contenção uma tubulação que a gente chama de barbacan, que é a tubulação de drenagem do muro. Então, além do muro ser calculado para tombamento e arrasto, ele precisa também ter a Eu que sou drenagem. o culpado de a água sair por ali, olha. Aí a chuva parou um pouco, olha lá, ó. Olha o trinco da parede que abriu ali, ó. E vai cair o muro. Então, mas é feio aquele monte de tubinho saindo, os buraquinhos lá, pode dar bicho, não sei o quê. Mas é necessário, feio ou não, aquilo ali está permitindo com que a água saia sem estar forçando o seu muro, tá? Então, tem que ter drenagem, tem que ter drenagem. Bem, quando é que não seria responsabilidade do T2? Quando é que não seria responsabilidade de quem está embaixo? Vou apagar, vamos fazer de novo aqui. T2. Bem, T2, ele resolveu assentar a fundação dele em níveis diferentes e ele resolveu cortar muito pouquinho e resolveu aterrar esse pedacinho aqui, ó. E aqui está a casinha do T2. E ele está aqui convivendo com o talude dele, fez um muro singelo de divisão para o terreno do vizinho. Ele não está contendo nada, então ele não precisa, né? Se ele não tem terra forçando atrás, ele não precisa fazer muro de contenção. Então o T2 fez isso. Ele trabalhou a fundação em níveis diferentes, aterrou um pedacinho, jogou a casa um pouco para cima e fez um muro singelo. Aí ele economizou aí, sei lá, uns 50 mil de muro de contenção. Estou dando um exemplo. Beleza, foi uma coisa inteligente, ele economizou, certo? Mas aí vamos para o T1. Aí o que foi que o T1 fez agora? O vizinho dele agora resolveu construir. Agora eu vou fazer minha casa. O que é que o T1 precisa prestar atenção? Sempre precisa prestar atenção na vizinhança. Então, o T1, ele tem uma opção aqui, que é fazer a mesma coisa que o T2, né, que é trabalhar níveis de fundação, aterrar, fazer a casinha dele, deixar aqui embaixo ó, um vazio, tá? Ele precisa dar um jeito de não forçar o muro do vizinho. Só que o que, que tem acontecido hoje, gente? Em vez de deixar um vazio, né? Não, o pessoal quer aterrar. Eu vou aterrar. Vou aterrar porque eu quero ter um jardim, eu quero ter uma árvore, vou aterrar. Pronto. Aí ele pega e joga a terra, forçando o muro singelo do vizinho dele. Bem, o muro do vizinho dele não foi feito, neste caso, para suportar a contenção. Então, qual era a obrigação de quem estava em cima? A obrigação dele era conter. Se ele aterrou em cima do lote, ele tinha que conter para não forçar o muro vizinho. Vou apagar aqui e vou mostrar. Aqui está o muro singelo. O outro deveria vir com uma contenção para suportar o aterro dele. Porque o muro do vizinho não tem obrigação nenhuma de suportar o aterro dele. Vocês entenderam? Então, neste caso especificamente do vídeo que a gente acabou de ver, vamos desenhar esse caso então? Vamos desenhar. Pronto. Eu tenho aqui, eu tenho o vizinho de baixo, que estava lá gritando no vídeo, porque a terra e o muro de divisão estava caindo sobre a casa dele. Mas se você observar, quem cortou foi ele. Ele cortou. Ele fez isso aqui no lote dele. Ó. Ele tirou toda essa terra aqui, e fez a casa dele. Muito bonita, e fez a casa dele aí. E tirou. O que foi que aconteceu aqui? O solo, ele procura uma estabilidade. Então,
A depender do tipo do solo, se é areia, se é argila, existe um ângulo aonde aquele solo ele consegue entrar em equilíbrio. Quando você corta, eu vou apagar aqui embaixo. Quando você corta um solo, cortei aqui, ó. Você sabe o que é que acontece nessa pontinha? Uma coisa chamada cunha. O que que é isso? É o que vai cair lá embaixo. Isso é o que vai cair aqui embaixo. Porque o solo, ele está procurando o conforto, o solo está procurando a sua estabilidade. Então, toda vez que tem um corte, essa partezinha é a cunha de deslizamento. O solo vai procurar o equilíbrio, então ele vai. Essa terra daqui, ela vai escorregar para o nível inferior. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele cortou. Pronto, agora eu tenho esse corte. Essa terra, ela vai cair aqui. Porque está procurando o equilíbrio. O solo está procurando o equilíbrio. O muro dele não era de contenção. Era um muro singelo. Você vê no filme. Era um muro singelo. Não tinha drenagem. Não tinha travamento. Não era um muro por gravidade, como eu falei do muro de pedra. Simplesmente era um muro singelo. E ele fez um corte e não conteve. Se ele fez o corte, ele tinha a obrigação de arrimar. Ah, mas quem construiu a casa de cima não viu? Viu. Aí foi outro erro. O que que acontece? Se você está aqui em cima e você está vendo que o seu vizinho de baixo fez uma coisa errada, ele simplesmente cortou, causando uma instabilidade no solo. Se você identificou isso, o correto é você primeiro procurar o vizinho para que, pelo menos, vocês dividam o custo de um muro, para que nenhuma das edificações seja prejudicada. Porque o muro que ele executou está errado. Ele fez errado. Só que você não vai botar toda a sua edificação em risco porque o seu vizinho fez um muro errado. Você quer resolver. Então vamos dizer que não houvesse um acordo entre as partes para que esse de baixo, que cometeu o erro, fizesse o muro. Você não vai edificar desse jeito. Você vai conter para que você tenha segurança, para que a sua edificação não escorregue. Ah, então tem o risco da edificação de cima escorregar? Tem, claro que tem. Vou tirar aqui o muro que eu acabei de desenhar. O que acontece é isso aqui. Eu tenho as fundações e a cunha, ela começa a se formar, desagrega um pouquinho, desagrega mais um pouquinho, desagrega, até que ela sai debaixo da fundação. No momento que essa terra escorregar para o terreno do lado, a fundação vai ficar descalçada. O que é que vai acontecer com o prédio? A edificação de cima, ela tende a cair. Ela tende a cair sobre a edificação de baixo. Então, você vai começar a ver alguns tipos de fissura, mostrando que essa edificação, ela está caindo. Isso aqui, infelizmente, é muito mais comum do que você possa imaginar. Eu vou trazer uma outra situação. Nessa edificação desse exemplo, é um caso que eu fui pessoalmente ver e eu fiz um laudo a respeito do que estava ocorrendo. Eu vou desenhar o corte desse terreno, o lote desse rapaz. Aqui estava a rua, o nível da rua, e aqui era o final do lote dele. Tinha um muro singelo, muro do condomínio, muro limite do condomínio. Pronto, era isso aqui. Olha só, gente, quando fizer a topografia do lote, não faz só do lote, precisa de um pouco da topografia do entorno, especialmente se você está no limite do seu condomínio. O terreno dele vinha, já era um declive muito acentuado, coisa de 8 metros, e quando chegava aqui, era uma ribanceira, ficava muito, muito íngreme. Então, a topografia foi feita somente para o lote, não foi feita a topografia para a parte de trás. E lá vai o vizinho construiu a casa dele. Ele construiu em níveis.
Exatamente assim. Construiu em níveis. Aqui estava a piscina dele. Pronto. Ele construiu em níveis. Era isso aí a casa dele. O que foi que aconteceu? O que aconteceu aqui? A cunha de deslizamento. Simplesmente o solo começou a ceder e essa terra começou a descer. E isso vai piorando, vai piorando. Então começou a se formar uma série de fissuras nessa edificação. Então a cunha de deslizamento se formou, chegou até a parte debaixo da sapata, e o que aconteceu? Começou a se formar as fissuras, indicando que havia um recalque da fundação, numa casa que já tinha mais de 5 anos de executada. Isso não é comum. Entenda o seguinte: se você construiu, no geral, os problemas estruturais aparecem de imediato. Aí passou 5 anos, o solo já compactou, não temos movimentação, e aí do nada surge uma fissura, algum problema está acontecendo. Ou é vazamento de esgoto, ou é infiltração de água de chuva, às vezes um vizinho muito colado no outro, né, entra a água e começa a arrastar a terra debaixo da fundação, ou o seu vizinho ao lado, ele fez uma edificação de um porte muito maior, cujo bulbo de tensões embaixo da sapata acabou tocando no bulbo de tensões da sua edificação, que é menor, fazendo com que houvesse um recalque diferencial na fundação. Tem várias coisas que podem acontecer, mas não é comum, tá? Se acontecer uma fissura depois de muitos anos, é porque houve um novo agente ativador daquela fissura. Então isso tem que ser analisado. Quais foram as mudanças no entorno para que acontecesse uma fissura? Bem, então esse foi o caso aqui, que também foi em um condomínio de alto padrão, e passou mais ou menos um ano até que o loteamento resolvesse a questão e fizeram reforço de sapata com uso de estacas e fizeram o reforço no solo com uso de solo grampeado para poder estabilizar o talude. E para fechar, eu queria falar de um caso de uma edificação que simplesmente o projeto foi cancelado porque quando foram fazer o cálculo de quanto custaria a contenção, estava inviabilizando financeiramente a implementação desse empreendimento. É o seguinte, esse eu vou desenhar o lote de frente, tá? Então, aqui estava o projeto de arquitetura. Eu tinha um prédio de mais ou menos 4 andares, tá? Aqui está o nível da rua. Isso era o projeto. Murinho e murinho. Pronto. Era bem assim o projeto de arquitetura. Um murinho de 2 metros, um murinho de 2 metros e uma edificação de 4 andares. Bem, fui fazer o projeto de estrutura. O vizinho do lado estava cá em cima, o vizinho do outro lado estava cá em cima. Era simplesmente impossível fazer sem conter. Coisa de, não sei, talvez uns 5 metros o vizinho aqui e esse aqui. O projeto de arquitetura estava contemplando um corte, só que a gente não tinha noção do quanto era mais alto, porque a topografia se limitou aqui. Parecia que ia ser pouco corte, mas na prática não era pouco corte. Então eu solicitei uma topografia complementar, aí a gente chegou no nível dos vizinhos. Para vocês terem noção, a parte de trás do lote era mais ou menos um desnível de 14 metros. O que aconteceu? A gente percebeu que não ia dar certo, e aí a gente foi projetar a contenção como ela deveria acontecer para que não tivesse um problema no lote do vizinho. E isso inviabilizou a edificação. Então, tudo que se pede na elaboração de um projeto é importante. Então, você tem a topografia. Ela não pode ser só limitada ao lote, então ela tem que percorrer a adjacência. A sondagem, porque você não sabe se o solo é uma areia, se o solo é uma argila, né? A gente precisa saber sobre o que a gente está assentando aquela edificação. Tem que ter pleno conhecimento dos seus vizinhos e ficar de olho se você for o primeiro a construir. Se você vai fazer o corte, tem que conter. Se você não tinha obrigação de conter e o seu vizinho está aterrando, ele tem a obrigação agora de fazer a contenção. Ah, faltou esse caso. Vou falar desse caso aqui também. Aqui, ó. Eu tenho. Essa situação é real, tá? Tá acontecendo hoje, inclusive. Eu tive um cortezinho leve aqui, 1 metro de altura. Aqui tá a edificação.
uma contençãozinha de 1 metro. E o cliente fez. Eu fiz esse projeto de estrutura. Só que agora, o executor falou o seguinte: olha, a edificação de trás começou a obra. E eles resolveram aterrar 2 metros. Então, o que era uma contenção de 1 metro, agora estava precisando ser uma contenção de 2 metros. Ele aqui, ó, tá aterrando. Fora a parte de muro singelo, né? Fora a parte de muro singelo. Me diga, esse aqui tem alguma obrigação com onde tá? Não tem. Agora, esse aqui, que resolveu aterrar, ele sim, ele precisa fazer uma contenção para poder não cair depois, posteriormente, sobre a casa do vizinho. Então, é importante você manter não apenas o seu registro de projeto, mas também os registros históricos. Fotografa tudo, fotografa vizinho, fotografa o outro, fotografa a obra do outro, para você estar sempre embasado a respeito da questão de... Eu que sou o culpado de a água sair por ali, olha. Aí a chuva parou um pouco, olha lá, ó. Olha o trinco da parede que abriu ali, ó. E vai cair o muro. Você escutou o barulho? Corre, corre, Raquel, corre, 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 vai cair o muro, corre, corre. Vai cair o muro. Vai cair o muro, corre, 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 vai cair o muro. Corre pra lá, corre pra lá, corre pra lá. Vai pra cima, olha lá. Vai machucar, olha lá. Olha lá. Fica em paz, filha. Corre pra lá. Pronto, agora ficou bom agora a minha casa. Agora minha casa ficou boa. Chora não, filho, fica em paz. Eu filmei tudo, caindo no muro. E se não cair a casa do vizinho agora, dá uma olhada. Ó. Agora ficou bom minha casa. Foi avisado no condomínio há anos que isso aqui estava acontecendo. O condomínio não tomou conta. Tá escutando? Tá na minha casa? Ai, que legal. É o que eu tenho pra hoje, pra minha casa. Os engenheiros que fizeram a casa de cima. E ela falou que não tinha culpa nenhuma. E tá caindo a casa. Olha lá.